Todos, estamos começando aqui mais um encontro, falar de gestão de marketing, franquias. Para falar de franquias, a gente pode entrar no Tesco, esse mundo de mais de 2.800 empresas e elas espalhadas por 170 mil unidades. Você pode compor isso espalhadas aí por mais de 20 mil municípios em todo o Brasil, sem falar de tudo que tem espalhado pelo mundo todo. De franquias, é muito importante perceber que as franquias são diversas, são centenas, e evidentemente que você conhece algumas que são marquinhas da memória, né, de mindset da gente. A gente sabe que elas estão aí espalhadas por tudo que é lugar, como Boticário, Cacau Show, com mais de 2.300 lojas, Boticário com mais de 3.600 lojas, e outras como a MPM, dentro de postos Ipirangas, com mais de 1.800 lojas, ou Burger King, né? Sem falar, é claro, do McDonald's. E, evidentemente, outras que são menos assim percebidas pelo público em geral, mas estão espalhadas por todo o Brasil, como a Hering Store, com 664 lojas. E quando a gente compara com as 3.600 do Boticário, parece pouco, mas imagine você ter sua empresa com mais de 600 filiais espalhadas por todo o Brasil. E a gente vê isso na área de turismo, na área de inglês, cursos de línguas, na parte de odontologia, na parte de alimentação, por aí afora. Essa linha a gente sabe, por exemplo, que quando a gente está falando de características do mercado, a gente comenta que o sistema de distribuição de uma indústria ou de uma empresa de serviços, ela sempre vai envolver vários intermediários e vários canais no processo de chegada do produto até o consumidor final. O que é legal nessa percepção é que muitas vezes você tem intermediários que eles não são afetos ou talvez nem estejam tão interessados em vender o seu produto ou entregar do jeito que você espera. Evidentemente que até quando a gente utiliza meios como o e-commerce, você vai ter situações em que o e-commerce pode estar caracterizado como um marketplace em que você não tem domínio de todas as regras e nem da qualidade como vai ser feita a entrega do produto que você vende. Nessa perspectiva é que a gente de entender que como nós temos que alcançar muitas pessoas sem ter que abrir uma loja na 25 de março, então é bom a gente pensar qual a melhor saída nessa relação de distribuição entre bens e serviços. É fundamental entender que a gente sempre tem que otimizar esse sistema, ou seja, ele entregar a melhor relação custo-benefício, a melhor relação de qualidade, ou seja, com melhor eficiência, reduzindo custos para dar acessibilidade a todos os consumidores, otimizar informações do mercado para tomada de decisão e acompanhar as ações da concorrência. Por tudo, nós ficamos então com a opção de dois sistemas, o sistema horizontal de marketing e o sistema vertical de marketing. Esses dois sistemas, eles nos ajudam demais na confecção de um sistema de distribuição que faça com que a gente tenha maior certeza dos resultados a serem atingidos. O sistema horizontal de marketing, ele vai estar muito afeto à questão de fornecedores que vão ajudar a que você tenha muito sucesso na construção de suprimentos, da cadeia de suprimentos, e o sistema vertical de marketing no sucesso com relação à sua distribuição e chegada. Uma delas é a franquia, e quando a gente fala de franquia, a gente tem que mensurar isso do ponto de vista de estratégia e do ponto de vista de como ele vai compor a tua distribuição, ou por uma estratégia de exclusividade de mercado, entregando o seu produto para entes ou distribuidores ou franqueados que tenham capacidade de chegar ao mercado e por isso você dá exclusividade, ou com relação a uma distribuição seletiva na característica de que você escolhe muito bem seus distribuidores, mas você não deixa que isso fique exclusivo para um, e também a intensiva, quando você tem que fazer com que
ele alcance o maior número possível de distribuidores por conta da característica do teu produto. Evidentemente que quando a gente fala de sistema vertical de marketing, a gente tem que imaginar que é característica preponderante na construção da distribuição que você tenha alguns elementos ou algumas formas de fazer o controle dessa distribuição. E aí sim, né, você vai ter as franquias, você vai ter licenciamentos de venda, você vai ter as concessões, e aí fica fácil da gente lembrar esse nome, né, que são as concessionárias de venda de veículos dos fabricantes, representação ou até poder econômico, que é exatamente quando você faz uma redistribuição e coloca toda a tua capacidade de mercado, de liderança, para garantir que os seus parceiros entreguem o melhor possível dentro da cadeia de distribuição. Agora vamos falar de franquias, né? Quando a gente fala de franquias, a gente está voltando lá no século XIX. Franquias são empresas que têm uma capacidade de distribuir o melhor forma possível o que você está fazendo. E uma das gigantes, uma das enormes franquias lá do século XIX era a Singer. A Singer, fabricante de máquinas de costura e também de produtos industriais para confecções, ela dominou durante muito tempo o mercado norte-americano, bem como o mercado europeu. E essa característica ela foi disseminada por vários países com o franqueamento para as revendas, manutenção e suporte das famosas máquinas de costura e de confecção. Nessa característica, com um fator interessante, que nessa época as gerações e as modificações das modelagens de franquia foram acontecendo a seu tempo, à medida que a industrialização se tornava extremamente impactante em todo o globo terrestre. A segunda revolução industrial permitiu que o volume de produção fosse intenso, e aí você tinha muita produção, muita capacidade de venda, e o que tinha que melhorar era a capacidade de distribuição. Para isso surgiu a primeira característica de primeira geração de franquias que eram focadas em vendas. Basicamente essas franquias elas tinham uma baixa preocupação com outros elementos de marketing, e o grande negócio é estar em muitos lugares para dar acessibilidade e condições de comercialização do produto. Um exemplo desse foi Standard Oil, que praticamente monopolizava o mercado de combustíveis nos Estados Unidos, e isso durou durante um bom tempo até que viesse a lei antitrust e que quebrasse Standard Oil, quebrasse no sentido totalmente figurado, mas que partisse o negócio em várias pequenas empresas que comercializavam também combustíveis de origem fóssil. Então, esse foi um primeiro momento. Mas as coisas avançaram, chegando na segunda geração de franquias que adota a questão da qualidade. Agora veja bem, né, como é que essas coisas acontecem. Acontecem porque você começa a vender e começa a dar problema. E aí você começa a perceber que os clientes começam a ter busca por outras opções. Então, à medida que a indústria ia franqueando revendas, como no caso das concessionárias, aqui a gente está vendo uma concessionária Chevrolet nos Estados Unidos, nas décadas de 50, em que a entrega do veículo na concessionária não era só uma questão de venda, mas de todo um padrão em que os detalhes, os parâmetros, os argumentos, os sistemas de cobrança eram detalhadamente elencados e vários itens eram medidos para o desempenho da eficácia da concessionária, que no caso é um sistema. Mas avançamos, e avançamos exatamente com uma perspectiva de profissionalização das franquias com a terceira geração, em que as empresas eram muito preparadas para ter sucesso na sua vida como franqueado. E aí vem uma coisa muito interessante, porque nessa terceira geração
a gente está exatamente trabalhando uma questão que era muito conflitante com a primeira geração, que era focada em vendas. O que acontecia lá na primeira geração? Normalmente, as empresas eram tão focadas em vendas que elas acabavam gerando tantos problemas com os consumidores que acabavam quebrando, ou porque ganhavam muito dinheiro e gastavam mal, ou porque ganhavam pouco dinheiro porque agiam de uma forma muito imatura no marketing. E a terceira geração de franquias veio exatamente com a inclusão por parte dos franqueadores de sistemas de gestão muito aprimorados, garantindo processos, controle financeiro e controle de recursos humanos, o que caracteriza muito bem, a título de exemplo, o crescimento do McDonald's. E outra delas foi exatamente que a quarta geração permite, por meio de eventos e convenções dos franqueados, que os franqueados participem no estratégico da empresa. Então, um estratégico participativo, em que os franqueados podem ter voz para orientação e encaminhamento de como a franquia deve ir. Então, lembrando, né, nós temos aí dois papéis preponderantes. Alguém que detém a franquia, que é o franqueador, e que vive em função de um franqueado, que é exatamente aquele que faz o papel de distribuidor e que compra os direitos de uso da franquia. Mas muita coisa para fazer e também para falar. Não ficamos em 4 gerações, viemos para a quinta geração, e a quinta geração ela tem como base a inteligência de negócio. Hoje todo mundo está em rede e todos os dados, a partir do momento que alguém digita uma compra, pode ter certeza, isso é extremamente importante, a contabilização desse processo e o encaminhamento para um sistema de BI que permita que toda a rede franqueada entenda o que está acontecendo com o volume de vendas, a qualidade da venda e o tipo de consumidor que está chegando. Então, a quinta geração é uma quinta geração já totalmente integrada e com altíssimo grau de inteligência de negócio. Ou seja, as franquias que chegam nesse estágio, elas chegam numa capacidade de sobrevivência, sustentabilidade, sucesso e crescimento muito alto. Exatamente porque já tem todos os aspectos relacionados a questões essenciais como vendas, as questões como qualidade, toda a parte de gestão, toda a parte estratégico participativo e aí sim inteligência de negócio. Então, fundamental. Aqui dentro do Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Franchising. A Associação Brasileira de Franchising, ela permite que você, ao se associar, receba todas as orientações, consultorias, monitoramentos, dados setoriais para garantir que você estabeleça uma boa relação de prosperidade com seus franqueados. Também fica a referência aqui para vocês darem uma olhadinha nesse site chamado Franchising Book, porque é uma série de temas e assuntos tratados que servem como referência. Não é novo a jornada, não é nova jornada e a história de franquias no Brasil. Ela começou basicamente apoiada em cima de franquias de idiomas, como Yazid, que era fundamentalmente a base de tudo como começou. E temos também aí, a partir da década de 80, a criação da Associação Brasileira de Franchising e tivemos também, nesse mesmo período, o boom de franchising no Brasil. Nós tivemos também uma outra característica marcante, que eu vou comentar um pouco mais para frente, que é a aprovação da Lei de Franquias, a 8955, depois substituída mais recentemente por uma lei que aprimorou os critérios com relação a franqueamento, com relação à circular de oferta de franquia. Além disso, a forte internacionalização das franquias brasileiras. Então, acho que é um elemento que foi fundamental, isso lá nos idos de 2015, e finalmente, agora a gente já chega aí a uma situação de impasse em relação às questões econômicas, questões de globalização, as questões de poder econômico que se espalham.
Falando um pouco mais de franquia, nós temos alguns modelos de franquia. O tipo de franquia individual é aquela em que o franqueado, aqui no caso, por exemplo, como exemplo a gente está usando aqui o McDonald's, que é uma grande referência, que se tivesse que cuidar de todos os franqueados, teria que ter uma mega estrutura. E por incrível que pareça, o edifício sede do McDonald's não é tão grande assim, porque eles têm um sistema de hierarquia com relação a processos de franquia. Em vez de eles cuidarem de todas as lojas do McDonald's que tem lá, cuidar dos Estados Unidos, de todas as lojas que tem no mundo todo, ao contrário. O fato é, criação de franqueados master. Aqui na América do Sul a gente tem os Arcos Dourados, e os Arcos Dourados são os que cuidam das lojas dentro da região. Então, esse franqueado master, ele na verdade faz com que se tenha um melhor aproveitamento da inteligência regional e principalmente das estratégias locais, para que o McDonald's matriz possa cuidar muito mais do ponto de vista de investimentos, melhorias e do ponto de vista também de estratégias de negócio. Então percebam que o franqueado master é um que vai retirar um pouco o peso de todo o processo que ficaria direto ao ambiente do franqueador, que é o McDonald's. Além disso, nós temos as franquias que elas são chamadas franquias Shop in Shop. Então, esse aqui é um sistema de jet oil, um sistema de troca de óleo, que pode ser instalada facilmente dentro de postos de gasolina, em que algumas situações são também concessões do sistema de franquia, como a Shell, como a Ipiranga e entre outros. Então, esse sistema de jet oil é um sistema que você pode montar ele independente, sem nenhum outro tipo de estabelecimento, mas ele cabe muito bem, ele funciona muito bem, por exemplo, dentro de um posto de gasolina. Temos as mini franquias. As mini franquias são franquias extremamente baratas, que podem estar dentro de um carro, dentro de um quiosque, pode estar em feiras e pode estar na beira da praia por meio de carrinhos que levam água de coco, entre outras coisas. Essas mini franquias são franquias de fácil acesso, de fácil aquisição. Evidentemente que você não vai adquirir um carrinho, né, para sair na beira da praia. Geralmente você adquire toda uma região e aí você leva lá uns 20 carrinhos dentro da tua franquia, mesmo assim, muito barato para ser comprado. A gente também tem as franquias combinadas, são franquias que podem ser compradas pelo mesmo franqueador e abrir isso no mesmo estabelecimento, oferecendo dois tipos de serviço, como nesse caso em que a Domino's e Spoleto já teve várias situações de Spoleto com Subway, entre outras combinações. Evidentemente que sempre tem que se buscar sinergia e não competição. A gente vê, inclusive, no Spoleto e no Domino's, que, de certa forma, por serem bem carinha de comida italiana, pode gerar algum tipo de... Falando aqui, então, de franquia, a gente tem um papel, né, do franqueador, ou seja, uma empresa que está lá colocando a sua marca e que precisa agora aplicar uma série de condições, isso inclusive atrelado à circular de oferta de franquia, que a gente comenta daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto, que é papel do franqueador, é uma aprovação analítica do franqueado. Não é porque você vende uma franquia que você vai deixar qualquer investidor comprar a sua franquia. Você tem que perceber se aquilo ali tem capacidade de sucesso, perpetuação do negócio, evidentemente que existe uma necessidade de vocação do franqueado. Oferecer um sistema de informações sobre o mercado de atuação, dar assistência na seleção e avaliação do ponto para instalação, ou seja, não deixar que isso fique ao acaso, a cargo do franqueado, que talvez não tenha a mesma experiência, assistência arquitetônica para padronização das lojas, dos serviços, programas de treinamento dos funcionários que o franqueado vai ter que contratar, manuais de operação que permitam toda a questão de qualidade, de uniformidade, conformidade do que está sendo entregue, apoio no lançamento, não só na inauguração,
mas também durante um período de amadurecimento da franquia, acompanhamento e andamento do empreendimento para dar total processo de gestão e garantir sucesso. E final, gestão dos resultados. Esse é um assunto perene, dura a vida toda os contratos. Mas tem coisas que nem sempre são tão agradáveis, né? Então, muitas ações são movidas na justiça entre franqueados e franqueadores. Ora, os franqueadores cobrando seus próprios direitos, ora, os franqueados cobrando seus próprios direitos. Na hora de se fazer uma escolha de uma franquia, a primeira coisa que tem que entender é que o franqueado tem que entender a sua vocação e tem que estudar o setor de atividade que ele vai abrir a franquia. Não é lógico ele abrir uma ótica se ele não tem menor referência sobre isso. Não é lógico ele abrir uma odontologia se ele não for uma pessoa formada na área ou se não tiver como agregar profissionais de odontologia. Não é lógico ele trabalhar com modas se a vida toda ele trabalhou com transporte de cargas. Então, tudo isso é muito importante ser feito para que tenha capacidade. Sempre verificar sistemas alternativos e apresentar comparativo para verificar o que é ou não é bom fazer. Verificar a oferta do franqueador, ter o material completo dele, inclusive a circular de oferta de franquia. Contratar um advogado e um contador, um contabilista e um advogado é fundamental para análise de contrato e de números que são ofertados. Contato com franqueadores e franqueados que já estão atuando no mercado dentro da área de atividade econômica que pretende trabalhar e colher depoimentos para entender quais são as melhores opções. Verificar a viabilidade econômica, né? Apoiar com planos de investimentos, isso é fundamental, e conhecer o ritmo do franqueador, o esforço de marketing dele, o quanto que ele quer crescer, o quanto que você vai crescer junto. Dependendo de alguns franqueadores, você vai ter situações que são franquias extremamente passivas, muito acomodadas e nem sempre você quer implementar. O fato é, quando a gente está falando aqui do ponto de vista de vantagens, que a gente tem aqui mais importante é a aquisição de conhecimento. Essa aquisição de conhecimento vai levar você a ter qualidade na entrega do seu serviço. E essa qualidade vai gerar resultados de venda, que vai dar informação e, finalmente, o que mais se procura, que daí não são os resultados de venda, mas efetivamente o lucro que você espera ter com esse tipo de negócio. E isso vira um ciclo extremamente virtuoso e um dos elementos fundamentais, quando a gente fala aqui de conhecimento, é exatamente o fato de que você vai sempre estar amparado por poderosos dashboards, poderosas informações para tomada de decisão e entender seu. Todo franqueado que vai estar dentro como um canal de distribuição dentro da sua estratégia de distribuição, pensando aqui como franqueador, todo franqueado vai estar recebendo então a melhor chance de sucesso, uma aquisição rápida de conhecimento dentro do setor de atividade econômica. Vai fazer um investimento reduzido, porque ele vai pagar pelo valor da franquia e isso vai evitar muitas perdas na maturidade do negócio. Vai ter uma prevenção com o sistema de qualidade de toda a rede franqueada e um grande apoio, isso depende de cada circular de oferta de franquia, por parte. É isso que a gente chega aqui na Lei 8.955. Essa lei ela foi apresentada pelo Congresso e foi promulgada pelo presidente Itamar Franco e recentemente no governo Bolsonaro foi aprovada a Lei 13.966, também vinda do Congresso, dispondo sobre alterações na lei de franquia e revogando os artigos anteriores. Ou seja, a lei de franquia melhorou, ficou mais robusta, mais segura e muito mais bem apresentada. Mesmo assim, a base dela é a circular de oferta de franquia. Nessa circular de oferta de franquia, temos itens relacionados ao negócio, e isso é exatamente perceber qual é o tipo de atividade que é desenvolvida, a empresa, qual é a história que ela tem e por que ela está lá, a apresentação das condições da franquia,
a estrutura necessária, o perfil do franqueado para que não se cometa o erro de trabalhar com alguma coisa que você não domine e as condições do negócio em termos de valores, royalties, percentuais e obrigações. Normalmente é importante que estabeleça-se aí uma análise jurídica com relação à oferta de franquia, porque depois desse passo você vai para o contrato. Então é importante que tudo esteja esclarecido com relação aos instrumentos jurídicos, que estão todos regidos pela Lei 13.966. Principalmente entendendo que faz parte do instrumento jurídico a própria circular de oferta. Depois você tem um pré-contrato, antes de ser validado, porque é o seu interesse participar, mas é interesse do franqueador de selecionar. Aí, finalmente, vai o contrato e todas as características da franquia. Olhando por outro lado, nós temos todo o aspecto de manualização. Ou seja, se você contratou a franquia, se você é um franqueado, ou se você é o franqueador e fechou um contrato com o franqueado, você tem que passar toda a estrutura da empresa, da franquia, por meio de manuais. Esses manuais podem ser impressos ou eletrônicos, mas o importante é que eles sejam com altíssima credibilidade e atualização. Então, os manuais orientarão os franqueados quanto o que norteará o trabalho e serão executados pela equipe da franqueadora, os manuais. Será detalhado o projeto arquitetônico, decoração, mapeados processos, definido o sistema de gestão e tudo que será objeto de treinamento. Então, os manuais são extremamente detalhados e não se perde nada. Então, vai montar uma cozinha, então, que material vai ser usado, que tipo de forno, que tipo de fritadeira, que tipo de freezer, que tipo de acabamento. Vai montar uma loja ou então uma confecção, então, que tipo de tecido, que tipo de máquina, que layout vai ter, quais são as padronagens, enfim, todos os detalhes. Então, essa padronização, ela ocorre dentro de toda a rede, e isso é fundamental. Avaliar a capacidade de investimento, esse é um elemento importante, porque o franqueado tem que dar conta do que ele vai estar assumindo. Então, entender o ponto de equilíbrio, que será exigido uma sólida capacidade financeira da empresa franqueadora. Aí vem outro aspecto, né? Porque do ponto de vista do franqueado, ele tem que estar preparado para colocar o capital e realimentar o processo. Mas do ponto de vista de perenidade da marca da franquia, é com relação à franqueadora. Caso não possa contar com recursos advindos das unidades franqueadas, a franqueadora deverá avaliar o custo da implantação de um plano de expansão e aí várias coisas importantes, né? Ter uma cuidadosa avaliação da projeção dos resultados, porque todo mundo precisa ganhar dentro desse jogo. E o retorno do capital que será investido. E em dois aspectos isso, né? Primeiro, o franqueado, que está comprando a franquia, então ele tem que saber em quanto tempo retorna o capital, e o franqueador, que está apostando no franqueado, e sim, né, apesar dele estar recebendo dinheiro pela compra da franquia, ele vai ter que gastar dinheiro pelo retorno e sucesso. Processos e estratégias, então é importante o papel dos processos para a padronização das atividades das redes de franquia, fundamental decidir quais processos devem ser mapeados e incluídos nos manuais, e também aqui servirão de objeto de análise e conformidade nas consultorias. Temos ainda que definir as estratégias associadas à necessidade de expansão, e antes de iniciar o processo de franquia é preciso que as estratégias estejam claramente definidas. Potencialidades e necessidades de ajustes internos, conhecimento dessas oportunidades e ameaças do mercado, e conhecer também, dentro da própria operação, as forças em relação a todas as necessidades de ajuste, bem como de aproveitamento. Formatar a franquia, então aqui vem coisas importantes, né? O advogado especializado em franchising, redigir os documentos legais da franquia, circular, e dentro dessa característica nós temos aqui já
uma história que o franqueado precisa saber. Então, na circular de oferta devem estar contidas as principais informações sobre a franquia, aquilo que se espera do franqueado. Por essa razão, ela serve para esclarecer ao franqueado como funciona o modelo e para analisar se o perfil se enquadra naquilo que a franquia espera dele. Então, isso tudo conta muito do ponto de vista prático. E o prazo de entrega, pré-contrato, resguardar ao franqueado o direito de conhecer os detalhes dos negócios antes de efetuar qualquer pagamento ao franqueador. Então, o pré-contrato é como se fosse uma liberação bastante objetiva para que já se coloque aqui toda uma situação de sigilo, confidencialidade, processo seletivo e que vai garantir que esses treinamentos e essa capacitação tome fim com a assinatura do contrato. Outro ponto é o território, limite e preferência e exclusividade, estabelecimento dos territórios de atuação de cada unidade e também da franqueadora. Esse aqui é importante saber que o franqueado tem território, a franqueadora tem território e algumas vezes eles são limítrofes, né? São vizinhos. Definindo limites, preferência ou exclusividade sobre eles, um território pode ser limitado a um quiosque, uma loja dentro de um shopping e se expandir até regiões de bairros, cidades, estados e país. Tinha aberto aqui a nossa apresentação com Arcos Dourados e é só para vocês entenderem que eles têm alguma coisa em torno de 4 ou 5 países da América do Sul sobre sua responsabilidade. Então eles são franqueados, são master e têm um poder enorme sobre toda a rede de franquias do As questões de confidencialidade, a legislação prevê a entrega da circular de oferta ao candidato antes da assinatura do pré-contrato ou contrato de franquia. Aí vem uma coisa interessante, toda vez que você assina ou que você se cadastra para ser um possível franqueado, você recebe a circular de oferta de franquia, mas você tem que fazer um cadastro. Você não pode chegar lá e dizer assim, quero ver a circular de oferta de franquia. Até pode querer ver, né? Não necessariamente ela será obrigada a chegar até você. Mas se você fizer um pré-cadastro, se você tiver realmente com os dados ok, maior de idade, com aspectos de contato, telefone, e-mail, checagem, eles te liberam a circular de oferta de franquia. Gostou? Gostei. Então agora você vai para o teu pré-contrato para ter capacidade de avaliar mais profundamente, conversar, ter entrevistas, participar de processo seletivo e até depois estar pronto para o contrato de franquia. E nesse caso aqui a gente tem a assinatura do termo de confidencialidade, esse é um termo longo, é um contrato grande, aliás é extremamente detalhado para evitar qualquer tipo de acidente. Depois tem um termo de não concorrência, né, cláusulas que farão parte do contrato, inicialmente formadas na circular de oferta. Essa informação precisa definir o prazo de não concorrência, estipulado em anos. Isso depende, porque daí assim, se a gente fosse pegar, por exemplo, né, o Distrito Federal aqui, bota aqui o nosso quadradinho, aí você vai ter aqui no meio, por exemplo, o plano piloto, e aqui, por exemplo, vou pegar aqui Sobradinho, você tem uma franquia lá em Sobradinho, e aí você recebe um prazo de não concorrência, mas não significa que esse prazo é eterno. Então, se Sobradinho começar a crescer, eu posso abrir mais outras franquias nas proximidades e ir aumentando o número de concorrentes. Mas é muito importante saber que o franqueador vai cuidar demais para que não exista uma concorrência predatória e que faça mal aos próprios franqueados. Então, geralmente, você tem um prazo de 5 anos como limite para garantia de não concorrência e estabelecer onde a concorrência será. Pontos importantes. Uma circular de oferta de franquia prevê, então, mais ou menos o que eu já tinha comentado. Você preenche uma ficha de inscrição, determina qual é o território que você vai trabalhar, você vai lá assinar o seu contrato, vai abrir o seu negócio, que é a parte mais legal, e depois disso você entra aqui com o início do processo.
Algumas coisas são extremamente complementares aqui, como a sua entrevista de seleção. Várias empresas franqueadoras fazem processos seletivos bem rigorosos e treinamento. Os treinamentos hoje em dia, boa parte deles são online e algumas raras exceções, dependendo do tipo de negócio, ocorre presencialmente. Então, são esses os pontos importantes e relevantes nesse processo de implantação de uma franquia. Esse foi um assunto interessante para vocês pensarem por que tem tantas franquias, por que isso dá tão certo. Então, basicamente, está ligado, muito direcionado àqueles 5 momentos de gerações de franquia. A geração que foi focada em vendas, a segunda em qualidade, a terceira em gestão, a quarta em estratégia, a quinta em inteligência de negócio. Então imagine, se você tem, por exemplo, uma loja e você quer expandir isso para mais ou menos 200 lojas. Só para a gente ter aqui um sentido de valor. A primeira pergunta é, teria dinheiro para tudo isso? Segunda pergunta é, você teria organização para isso tudo? Você teria gestão da qualidade para isso tudo? Você teria capacidade estratégica coletiva para isso tudo? Então, a ideia é, se você abre uma estrutura franqueada, você vai crescer com o seu grupo. Esse é o primeiro ponto. E se você faz parte do grupo, você se realimenta do próprio grupo. Então, o que a gente mais encontra dentro de uma franquia é sinergia, é melhora contínua e principalmente rentabilidade mais assegurada em frente aí todos os desafios que a gente tem com relação à economia. Fechamos aqui o nosso de franquias e agradeço toda a colaboração de vocês aí para darem os seus feedbacks. Obrigado.